Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aí sobre a função linear. Então é o seguinte, função linear, pessoal, nada mais é do que uma função afim, que é essa função que a gente aí está estudando há um tempinho, né? Que é aquela função em que o gráfico sempre é uma reta, né? Ela tá naquele formato ax mais b, y igual a x mais b. Então, o que vem a ser a função linear? Ela é como se fosse uma filha da função afim. Então, a função linear, ela sempre vai estar escrita nesse formato, y igual a ax. Então, na função linear, não aparece o b, ou seja, o b é zero, tá? Então, a função linear é um tipo de função afim, especificamente quando o b vale zero. Então, toda vez que você tiver uma função y igual a ax, simplesmente, ela é uma função linear. Ela não aparece, não tem coeficiente b, ok? E ao falar, então, de função, claro que nós podemos fazer o gráfico dela. Então, aqui nós temos a função linear y igual a 2x e eu quero construir o gráfico dessa função linear. Então, como que a gente vai fazer? Daquela maneira que nós já estávamos fazendo antes, né? Criamos uma tabelinha e vamos atribuir valores para x, descobrir o y correspondente, identificar qual é o ponto para o ordenado, para pôr no plano cartesiano e ligar, construindo assim o gráfico, né? A reta da nossa função linear. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui a prof colocou 3 espaços, né? É mais do que suficiente. Lembram que eu já expliquei para vocês que na função afim, consequentemente, na linear também, nós precisamos apenas de 2 pontos para traçar o gráfico, né? Porque como é uma reta, com 2 pontos já é possível traçar uma reta. Aqui a prof colocou 3, mas poderia ser só 2. Então, eu vou começar com o x sendo 0. Com o x sendo 2 depois e 3, tá? Então, vamos identificar. Quando o x é zero, pessoal, nós temos que identificar lá na nossa função qual vai ser o valor de y. Então, quando o x é zero, nós temos que y é igual a 2 vezes zero. Quanto que é 2 vezes zero? É zero, né? Então, o y também vai ser zero. Assim, nós temos esse par ordenado, 0 e 0. Agora, quando o x for 1, então no lugar de x a gente vai colocar o número 1. Então, y é igual a 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2, né? Então, o y é 2. E assim, o nosso par ordenado é 1 e 2. Quando o x for 3, então no lugar do x vai o número 3. E assim, y é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, né? Então, y é 6. Assim, o nosso par ordenado é 3 e 6, ok? Nesse ponto, nós vamos colocar esses pares ordenados, esses pontos, no nosso plano cartesiano. Então, observem que aqui a prof já fez o plano cartesiano, os eixos x e y, né? X e y. E observem uma coisinha bem importante. Olhem os valores que a prof colocou nesses eixos. No eixo x, eu numerei aqui na parte positiva de 1 em 1, então 1, 2, 3 e 4. Coloquei alguns valores negativos, né, só para constar. Mas no eixo y, a prof numerou de 2 em 2. Então, por que a prof fez isso? Então, quando nós vamos construir um plano cartesiano do zero, nós temos que identificar quais são os valores que nós precisamos utilizar ali e vamos colocar os números que são apropriados, que são adequados. Porque olhem só, quando eu vou colocar esse par ordenado, 3 e 6, esse ponto, eu preciso que o 6 no eixo y apareça. Então, se eu fosse colocar de 1 em 1, como o meu espaço aqui está pequeno, eu não ia conseguir pôr o número 6. Então, qual que foi a minha artimanha, hein? O que eu tive que fazer? Eu simplesmente numerei de 2 em 2. Os espaçamentos estão adequados, né? Tem o mesmo espaço, mas eu numerei de 2 em 2. Eu posso fazer isso. O que eu não poderia fazer, por exemplo, é colocar aqui 1, 2, daí do 2 já pular para o 6. Isso não pode, porque os espaços estão iguais, né? Então, tem que ter essa noção de espaçamento. Então, isso é uma dica também importante para vocês quando vocês precisam construir um plano cartesiano
do zero, você não tem ele pronto e marcar os pontos. Então você coloca os valores que são adequados. Então você monta uma escala, pode ser de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, pode ser de 20 em 20? Pode. Então você tem que usar aquilo que for apropriado para a sua função que você está fazendo no momento, beleza? Então, entendido aqui por que a prof fez de 2 em 2, vamos colocar esses pontos. Então, o ponto 0, 0. 0 para y, 0 para x, né? Ou melhor, falando na ordem, 0 para x e 0 para y. Esse outro ponto, 1 e 2, então 1 para x e 2 para y, então está aqui. E o ponto 3 e 6, 3 para x e sobe até no 6 para y, né? Um pouquinho mais para baixo. Claro, gente, que aqui a prof não tem os quadradinhos no quadro, né? Então dificulta um pouquinho mais, mas dá para fazer também tranquilamente. O que a gente faz agora, pessoal? É só ligar esses pontos que, ligando esses 3 pontos que eu demarquei, nós temos o gráfico da nossa função linear y igual a 2x, né? Que é essa reta aqui, que, claro, continua infinitamente para cima, né? Para a direita e aqui para baixo também. Entendido, pessoal? Então, essa parte de construção do gráfico vocês já sabiam fazer lá na função afim. O que mudou aqui para linear? Absolutamente nada, né? O que mudou só que na escrita, na lei de formação da função linear, não tem o Bzinho, o B é 0, né? Mas o processo de construção do gráfico é o mesmo que vocês já estavam fazendo. Beleza? Então, vamos fazer mais exemplos aqui sobre função linear. Aqui, então, agora, nós temos que escrever a lei da função linear que passa pelo ponto 1 e 3. Tá, e agora, gente, o que será que nós precisamos fazer para identificar qual é a função linear que passa nesse ponto? Nós não temos o plano cartesiano para visualizar lá no gráfico, né? Não temos a função que eu quero encontrar, a lei de formação. Como que eu faço? Então, bora lá que a gente vai entender. Primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem é qual é a escrita de uma função linear mesmo, que eu acabei de dizer, aquela escrita geral, como que ela funciona, como que ela é. Então, é assim, né? Y igual a AX. Y igual a vezes X. Essa daqui é a nossa lei de formação aí de uma função linear genérica. O que a gente compreende aqui, pessoal? Que esse Y e esse X são as coordenadas de um ponto que passa, que pertence a essa função linear. Como aqui está falando que esse ponto 1, 3, ele pertence à função linear, né? Ele está passando pelo gráfico da função linear, então a gente pode afirmar que no lugar de y vale 3 e no lugar de x vale 1. E assim a gente descobre quem é o coeficiente A. Então vamos fazer isso. Então no lugar de y nós colocamos o número 3, no lugar de x, nós colocamos o número 1. Então, aqui nós temos que 3 é igual a vezes 1. Quanto que é a vezes 1 mesmo? A vezes 1 é simplesmente A. Então, aqui nós descobrimos quem é o coeficiente A. Então, A é igual a 3, né? O que nós temos que fazer agora? Colocar na nossa função. Então, como que é a nossa função linear mesmo? Y igual a vezes x. Então, a minha função que passará nesse ponto aqui, 1 e 3, vai ser a minha função em que o A vale 3, né? Então, a minha função vai ser y igual a 3x. E essa aqui é a função linear, cujo gráfico, né, possui esse ponto aqui, 1 e 3, que foi dado. Então, sem segredo nenhum, gente. Basta você pegar o teu ponto que foi dado, substituir as coordenadas x e y na nossa função linear genérica, né? E descobre quem é o A e no final coloca no lugar de A o valor que você encontrou, escrevendo então a sua função linear. Ok? Entendido? Então vamos para mais exemplos. Então nesse exemplo, pessoal, vamos determinar a lei da função linear que está representada nesse gráfico. Então, observem que aqui nós temos o gráfico, temos o desenho, né, da função, o gráfico da função linear, e nós queremos determinar qual é essa função linear. Lembra que no exercício, no exemplo anterior, nós tínhamos um ponto que pertencia à função. E aqui não foi dado, mas
ele está sim presente, um ponto aí está determinado. Então, primeira coisa bem importante, vamos escrever que a função linear sempre é dada dessa maneira, y é igual a a vezes x, correto? Esse ponto que está demarcado aqui no nosso gráfico da nossa função linear, ele é o ponto em que o x vale 2 e o y também, ou seja, então o ponto 2 e 2 pertence ao gráfico dessa função linear. Ou seja, a gente consegue substituir o valor de x e y na nossa função aqui linear para descobrir quem é o coeficiente a. Então, observem ali. Então, o y é 2 e o x também é 2, né? Então, nós temos que 2 é igual a vezes 2, ou seja, 2 é igual a 2a. Isolando o a, então esse 2 vai para o outro lado, dividindo. Assim, nós chegamos que o a é igual a 2 dividido por 2, ou seja, 1, correto? Descobrimos aqui quem é o coeficiente a. Agora, o que a gente faz? A gente volta lá na nossa função linear de forma genérica e vamos substituir no lugar de a por 1. Então, a nossa função vai ser igual a y, ou melhor, a nossa função vai ser y igual a 1 vezes x, que é simplesmente y igual a x. E a função linear representada nesse gráfico aqui é a função y igual a x. Entendido, pessoal? Então, o que nós fizemos aqui? Identificamos um ponto que pertencia ao gráfico e desenvolvemos o mesmo processo do exemplo anterior. Fechou? Então, vamos fazer mais um exemplo aí de função linear para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Vamos ler esse enunciado e vamos fazer o que o exemplo pede, né? Em uma sorveteria, cada casquinha custa R$ 2,80. Escreva a lei da função que relaciona o valor recebido com a quantidade de casquinhas vendidas. Então, antes de qualquer coisa, eu vou determinar aqui quem são as minhas variáveis. Então, y vai representar a quantidade recebida em reais e o x vai representar a quantidade de casquinhas vendidas, correto? Então, se eu sei que a cada casquinha vendida essa sorveteria recebe R$ 2,80, então como que eu posso representar isso? Então, a minha função vai ficar y, que é o valor recebido, sendo igual a R$ 2,80 vezes a quantidade de casquinhas. Então, 2,80 vezes x. Aqui ainda a gente pode simplesmente escrever y igual a 2,8x, né? Então, se um dia a sorveteria vende 100 casquinhas, 2,8 vezes 100, o resultado vai dar a quantidade recebida, né, em reais. Então, essa daqui é a função que representa a quantidade recebida em função da quantidade de casquinhas vendidas, correto? E essa função aqui é um exemplo de função linear, né? É uma função afim também, obviamente, mas mais especificamente é o que? Uma função linear, porque não tem o coeficiente b, né? O coeficiente b é 0, somente o coeficiente a, que é 2,8. Entendido, gente? Sem segredo algum? Então, ao final da aula, vocês têm alguns exercícios a serem feitos, façam com bastante capricho. Se tiver alguma dúvida durante a resolução ou mesmo aqui durante a explicação da prof, entrem em contato, perguntem, sanem as dúvidas de vocês, combinado? Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.